e feito, né, a pintura dos 4 livros, das agendas ou diário, né? Agora nós vamos para a tabela do lado aqui. O objeto, nós precisamos escrever os nomes, tá? Então, agora nós vamos desabilitar para a pintura e vamos escrever relógio, aí nós temos chapéu, nós temos bolsa, nós temos óculos, nós temos agenda ou diário, tá? Não tem problema não, o que você quiser colocar, tá? E aí, agora nós vamos ver as quantidades. Os relógios eram em 6, certo? O chapéu eram em 3. As bolsas eram em 4 quantidades. E os óculos, 5. E a agenda, 4. Muito bem, segundo ano. Vocês estão indo, ó, super bem. E aí, agora, nós temos um RA na página 111 e ele traz um infográfico, tá? Vocês lembram o que é o infográfico, né? O objeto digital do nosso RA é um infográfico, né? E conhecendo as tabelas, é um jogo de tabuleiro, tá? Olha lá, toda tabela precisa de um título para sabermos quais informações a tabela traz. Então, vamos lá. Ó, o jogo, xadrez, damas, banco imobiliário, jogo da vida. Quantidade mínima de jogadores, tá? De xadrez é 2, de dama 2, de banco imobiliário 2, jogo da vida 2. E a quantidade máxima de jogadores? Xadrez só pode jogar de 2 em 2, damas também, o banco imobiliário aceita até 6 pessoas e o jogo da vida até 8. Então, olha lá, há uma quantidade limitada de peões, porém é possível ter mais jogadores, tá? Então, sobre o 2, aqui estão todos os títulos da coluna, então olha que legal. Cada pontinho desse aqui tá indicando o que é cada coisa, tá vendo, ó? O primeiro fala que é um título da tabela. O segundo fala que aqui estão os títulos das colunas. O terceiro, olha lá, cada número desses representa uma informação. Então, significa que devemos olhar a linha e a coluna do número, tá? A coluna que o número está. No caso 2, representa a quantidade mínima de jogadores para uma partida de xadrez. Olha só que legal. Então, aqui tá dando todas as dicas para você conhecer uma tabela no nosso RA, tá? Clica aí, vai fazendo a leitura e vai descobrindo como é legal. E aí, na página 111, pessoal, vocês têm lá sobre gráficos e tabelas, tá? Os gráficos e as tabelas, eles podem ser usados para registro e leitura de informações. Olha que legal, a gente já vem vindo conhecendo sobre os gráficos e tabelas e sobre as leituras também, né? Como fazer a leitura, como preencher, né? Observe aí, tá? Observe como os alunos apresentam registro dos objetos utilizados nas brincadeiras do horário do recreio. Então, olha os objetos que eles brincam. Eles brincam com bolas, com bonecas, com carrinhos, com cordas, com jogo de tabuleiro, com peteca, né? E aí, as crianças, eles montaram uma lista, eles montaram uma tabela e logo em seguida eles fizeram um gráfico. São as formas de representar os brinquedos e as quantidades que esses brinquedos são utilizados no momento do recreio, tá? Aí, essas duas crianças estão conversando e eles falam assim, ó. Nós fizemos uma lista e uma tabela. Estão vendo que legal?
Essa dupla aqui fez a lista e fez a tabela. E essa dupla aqui, eles fizeram um gráfico, né? Pode analisar. Então, as bolas são 7, as bonecas são 10, os carrinhos são 12, as cordas são 3, o jogo de tabuleiro são 6 e as petecas são 8, né? É só contar a quantidade aqui em cima que vocês vão ter uma noção certinho do que a prof acabou de fazer a leitura aqui, tá? Sem precisar contar os quadradinhos, tá? Só seguindo a linha do número de quantidade, tá bom? Aí, como vocês já estão craque nisso aí, tem mais atividade pra gente desenvolver aqui no Mão na Massa, lá na página 112, tá bom? E lá na página 112 fala assim, ó, que para cada situação a seguir, vamos preencher a tabela e o gráfico, tá? Então, nós precisamos preencher a tabela e o gráfico. E aí, na letra A, tem os objetos, né? Escolares, né? E vem pedindo a sua quantidade. Então, cola, nós sabemos que são, ó, 1, 2, 3, 4, né? Vamos anotar 4. E lá na cola, nós vamos pintar 4, ó. É bem facinho essa atividade, tá? Vocês podem trocar a tinta, ó. Tesoura, são 1, 2, 3, 4, 5. Então, marquem 5 e pintem 5 tesouras, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Certo? Aí, depois, nós vamos contar os apontadores, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 apontadores e vamos pintar 5 apontadores. E aí, nós vamos olhar os lápis, tá? Quantos lápis são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 6 lápis, marquem o número, a quantidade, e aqui nós pintamos a quantidade, tá? Então, já conseguimos compreender que a tabela traz os números e o gráfico traz as quantidades, né? Vamos para a letra B, que aí nós temos as calças. Quantas calças são, ó, no varal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar a quantidade, tá? Em números, em dígitos. E vamos pintar. Segundo é a camiseta amarela, né? Vamos escolher outra cor e contar. São 5 camisetas amarelas. Marca o número e pinta a quantidade de camisetas amarelas, ok? São 5. Ótimo. E aí, nós vamos agora para os blazers, né? Quantos blazers são? 3. Vamos marcar o número 3 e vamos pintar 3 quadradinhos. Vamos marcar a quantidade aqui no gráfico. E por último, os vestidos, né? Os vestidos. Quantos vestidos são? 2, então, colocamos o número 2 aqui na tabela e pintamos a sua referida quantidade aqui no gráfico, ok? Certinho, pessoal? A letra C, a mesma coisa, tá? Pode escolher aí, ó, as bolas vermelhas. Aqui agora não tá trazendo o desenho, tá trazendo uma lista para você transformar ela em tabela. Então, as bolas vermelhas são 8. Vamos colocar o 8. As bolas azuis são 4. Vamos colocar o 4. As verdes são 6. Põe o 6. As amarelas, 5. Anota aí. Então, vamos lá.
Bolas vermelhas são 8. Vamos pintar praticamente toda a tabela, tá? Das bolas vermelhas. Pintamos tudo. As bolas azuis são 4, então até o 4. Certo? As bolas verdes são 6, então até o 6, ó. E as bolas amarelas são 5, até o 5. Super, muito bem. A letra D traz as roupas aqui no varal, ó. Tão bem pequenininhas aí, né? Mas vocês têm na apostila aí, e na apostila dá pra fazer a leitura bem certinho. Então, os vestidos xadrez, quantos são? Vamos marcar primeiro na tabela, depois a gente faz lá no gráfico. 8. As blusas de frio cor de rosa, elas são 10. Só contar, tá? Confere pra ver se a prof também não errou. As calças azuis são 7. E as saias são 3. Confere aí, pode até dar pausa no teu vídeo, tá? Não tem problema, não. E aí, agora, vamos preencher o gráfico. Se são 8 os vestidos xadrez, então vamos marcar até o 8, tá? Nós precisamos fazer a pintura até o 8 somente. E aí, pessoal, as blusas cor-de-rosa, elas são 10, então nós vamos utilizar as quantidades todas de quadradinhos aqui da blusa, tá? Porque ela tem 10 quadradinhos, tá? Não precisamos nem contar, devido ao número que está lá do lado da quantidade. As calças são 7, então a gente vem na linha do 7, tá? E pinta 7 quadradinhos aqui, ó. E agora as saias que são 3, certo? Então, nós vamos vir aqui na linha do 3, da quantidade 3, e pintar 3 quadradinhos, certo? Muito bem. Agora, a letra E. A atividade vem trazendo para vocês a letra E. Traz a quantidade de brinquedos, né? E a tabela vem falando, né? Que quantas pipas são? Então, nós podemos contar lá em cima que são 5 pipas, né? De quantidade. E se quiser ir fazendo tabela e gráfico, pode também. Mas se quiser completar toda a tabela primeiro, para depois ir lá pintar os gráficos, fica bem mais fácil, tá bom? Então, veja o que é mais fácil para vocês, tá? Eu vou completando uma aqui e uma ali devido à cor, tá? Então, olha lá. Então, são 5 pipas, tá? Vou trocar aqui. Os skates. São 5 skates também, né? Então, vamos anotar 5 skates. E vou pintar a quantidade de skate. Olha, a quantidade de skate é praticamente a mesma, é a mesma da quantidade de pipas, tá? E agora, os ursinhos. Vamos trocar e contar os ursinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos marcar a quantidade de ursos. São 8. Então, nós podemos pintar o gráfico. Sabemos que o gráfico chega até o número 8 aqui, né? Esse gráfico. E nós vamos pintá-lo por completo, ó. Porque sabemos que tem 8 quadradinhos, né? E a bicicleta. A bicicleta tem quantas bicicletas ali, pessoal? Vocês conseguem observar? 3, né? Então, anotando o número 3. E vamos pintar 3 quadradinhos. Ótimo, muito bem. A atividade de número
2 da página 114, nós não vamos fazer. E nem a atividade de número 15, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou deixar para vocês e com vocês, porque eu sei que tá todo mundo craque aí na leitura e no preenchimento de gráficos e tabelas, as atividades da página 61 até a página 64, tá? Da ficha de atividades. Então, vocês vão lá na ficha de atividades e vejam que a atividade número 1 fala o seguinte, ó. Mariane, Breno e Ana resolveram marcar em uma tabela a quantidade de latinhas que conseguiram para a coleção da turma. Então, a Mariane conseguiu essa quantidade, o Breno conseguiu essa e a Ana essa. Você vai anotar aqui os números correspondentes, tá? Na tabela de vocês. Na página 62, você precisa agora preencher a quantidade de gráfico com as informações que você obteve naquela tabela. Então, quantas latinhas da Mariane? Você vai pintar os quadradinhos, indicando a quantidade de latinha da Mariane, do Breno e da Ana, tá bom? Aí, a letra A. Quem guardou mais latinhas? Aí, conforme essa leitura do gráfico, você consegue responder essas questões, tá? A letra B, quem guardou menos latinhas? A letra C, ao todo, quantas latinhas as crianças guardaram? A letra D, a irmã de Mariane não está na tabela, mas juntou mais latinha que a Mariane e menos que a Ana. Quantas latinhas será que a irmã da Mariane juntou, hein? Se ela tem mais que a Mariane, olha lá, ó. Ela tem mais latinha que a Mariane e tem menos que a Ana. É só você ver quantas latinhas a Mariane tem e quantas a Ana tem. E ver qual é o número que está no meio. E anotar, tá bom? Então, vamos lá. A atividade da página 63, também ainda falando de tabelas e gráficos, você vai observar essas duas tabelas abaixo, tá? Uma traz a quantidade de sorvete vendido e a outra a quantidade de carros no pátio da escola em uma terça-feira, tá? Então, aqui falamos de quantidade de sorvete e aqui é quantidade de carro em uma terça-feira. E aí você precisa ir comparando e respondendo as questões. Na letra A, pede o seguinte: o que é igual e o que é diferente nessas duas representações? Na letra B, qual foi o dia da semana em que se vendeu mais sorvete? E aí? Na letra C, qual é a cor do carro que aparece em menor quantidade no pátio da escola na terça-feira? E aí, na página 64, traz lá para vocês gráficos, tá? E tá pedindo para você circular o gráfico que representa corretamente a tabela com a quantidade de sorvete vendido em uma semana, de acordo com a tabela da atividade anterior, tá? Então, você vai subir aqui e vai ver a tabela de sorvete anterior e ver as quantidades. Quais desses gráficos tem a mesma quantidade, tá? De sorvete vendido dentro de uma semana, que está igual à tabela lá de cima. Você vai circular esse gráfico, tá bom? E a atividade de número 3 fala o seguinte: consultando novamente as tabelas, né, lá da atividade de número 1, da página 63, você vai responder aí o que se pede. Qual é a quantidade de carros estacionados no pátio da escola nessa terça-feira? Então, você vai contar num todo, tá? Todos os carros e você vai colocar aí quantos carros que estavam estacionados, né? Conjuntar todas as cores. Letra B. Qual é a quantidade de sorvete vendido de segunda a sábado? Tira o domingo fora lá, tá? Então, você vai contar de segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, tudo junto. E colocar a quantidade aí. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima atividade. Até a próxima aula.